Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde a todo mundo. Estamos começando aqui a nossa live Criatividade Potencializando o Seu Ser. E eu quero já dar boa tarde para Bianca Acâmpora, minha banda, minha irmã. Boa tarde, Bianca. Olá! Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Despertando com as Bias, e que hoje vai ser sobre criatividade, como que a gente pode potencializar o nosso ser. Então, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito na Casa dos Sete Saberes, aqui pelo canal do YouTube, se inscreve aí, deixa o seu like e faz uns comentários, que a gente adora responder os comentários, as perguntas, se tiver pergunta também. E também aproveita para se inscrever lá no meu canal, Bianca Câmpora, que também tem muita novidade, muita coisa boa. Então é isso, a gente está aqui numa rede do bem, e as Bias, eu e a minha banda, que eu amo muito, a gente sempre fica pensando com muito carinho em como a gente pode contribuir para um mundo melhor, né? Então, hoje a gente tem umas dicas boas aí para vocês. Então vamos começar. Se quiser parar de compartilhar a tela aí, banda. Chamo de banda porque somos gêmeas, né? Então é a doutora Bianca, mas ela me chama de banda, eu chamo de banda. Então quem já conhece a gente sabe que são as bandas, né? E vamos falar um pouquinho como é que a criatividade pode potencializar o nosso ser. Então, a primeira coisa, por que surgiu criatividade? Na live da semana passada, quando a gente estava falando algumas coisas, surgiu a necessidade de falar de criatividade, porque para a gente passar por um processo de mudança, para a gente transformar alguma coisa, a gente precisa criar algo diferente do que a gente tem hoje, seja em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, as coisas que a gente já tem. Então, que é uma frase que a gente usa muito, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter mais do mesmo. Então, se a gente não mudar, os resultados, eles serão os mesmos. E como que muda, né? A gente precisa criar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente não criar, seja em qualquer possibilidade de criação, seja na sua área afetiva, na área da saúde, na área de trabalho, tudo que você, né, do seu amor próprio com você mesmo, dos seus relacionamentos, se você não criar. E o que é o ato de criar? O que vocês acham que é o ato de criar? Beatriz, o que você pensa sobre o ato de criar? Ó, eu vou falar como é a criatividade para mim, né? Como eu medito todos os dias, eu presto muita atenção na minha intuição, no que acontece. Então, para mim, o ato de criar é deixar fluir o nosso ser, sabe? Aquilo que a gente pode se permitir colocar em movimento. Então, sempre a gente está criando alguma coisa, seja alguma coisa na cozinha, por exemplo, eu adoro criar coisas na cozinha, seja através da arte, seja através da escrita, seja através de uma palavra. Então, eu acho que criar é justamente colocar quem a gente é em movimento de alguma forma, especialmente se essa forma é algo que te dá prazer e te faz você ficar bem, você ficar feliz. E se você puder contribuir ainda com as outras pessoas, melhor ainda. Mas a primeira pessoa que você precisa contribuir com a sua criatividade, com o exercício de ser quem você é com você mesmo. E aí tudo fica mais fácil quando a gente começa a se colocar em movimento, né? Colocar a nossa criatividade para a nossa vida ser mais feliz. O que acontece é que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade porque a sociedade nos impõe pensar dentro da caixa. Então, vamos começar a compartilhar nossos slides para a gente pensar o que é sair da caixa, né? E aí, aqui a gente vai ver uma caixa e aí um diálogo como se fosse duas pessoas dentro de uma caixa. A gente precisa pensar fora da caixa. Que caixa? Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, quase sempre é algo complicado, pois já estamos acostumados por um certo estilo de pensamento de uma rotina fixa. E aí, quando a gente pensa que caixa, muitas vezes você nem percebe que está dentro da caixa, porque você se acostumou durante tanto tempo a pensar desse jeito que a gente fica até mais difícil de você perceber isso. E aí, seguindo aí essa questão da rotina com a caixa, o Thorndike, ele fala que o poder de pensar fora da caixa é tentar obter uma perspectiva diferente das ideias e ações que nós já temos hoje. Tá? Então, aqui tem um exemplo
do jogo da velha, e aí a gente sempre pensaria dentro do quadrado. Pensar fora da caixa é exatamente você aí estar colocando um círculo fora da caixa e estar fazendo um outro tipo de jogo. E aí, nessa imagem aí da caixinha amarela, tem um rapaz com uma caixa amarela na cabeça, e a frase que eu acho que é muito pertinente para esse momento: não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. E aí, vamos pensar um pouco sobre isso, né, Beatriz? O que você tem para conversar sobre isso daí? Não adianta pensar fora da caixa, sair da caixa e a caixa não sai de você. Você sabe que isso aí me veio uma situação que eu vivenciei quando eu coordenei CRAS. CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, né? E eu sou psicóloga também, então eu coordenei CRAS. E teve uma situação que eu nunca esqueci na minha vida, que era a seguinte: num determinado momento, era dentro de uma comunidade, né? Eu sempre gostei de trabalhar com comunidade, e foi dada casa para a comunidade, né? Naquele programa Minha Casa Minha Vida, então foi dado casas para as pessoas. E num determinado ponto, que a gente ia fazer visita domiciliar, a gente percebeu que as pessoas estavam tirando as coisas da casa para vender, do tipo chuveiro, vaso sanitário, fiação elétrica, coisas desse gênero. E aí eu lembrei de maçaneta da porta, eu lembrei de uma situação, porque pensando assim, gente, como é que pode, né? As pessoas estão recebendo coisas que é para melhorar a vida delas, mas elas não conseguem enxergar o quanto que aquilo pode se trazer de benefício, porque elas se habituaram a viver de uma forma, muitas vezes uma forma miserável, e as pessoas se acostumam com tudo, a gente se acostuma, inclusive, com as coisas que não são tão boas assim. E naquela época eu entendi a frase que às vezes você tira a pessoa da miséria, mas não tira a miséria da pessoa. E eu acho que é exatamente isso que essa frase diz, que às vezes você consegue ter uma caixa diferente da que você tem, que você está acostumado a ter, mas você não consegue enxergar a diferença, porque você está tão preso, tão arraigado com os padrões antigos de hábitos de determinados comportamentos, uma forma de pensar, uma forma de agir, que você não consegue fazer diferente, mesmo num cenário diferente. E o que fica, para mim, pelo menos, dessa frase, né, quando a gente fala isso, que a gente precisa, na transformação, quando a gente fala em despertar e quando a gente fala em se transformar, quando a gente olha para a gente mesmo e se predispõe ao novo, se predispõe a colocar a criatividade em movimento, porque criatividade não é só para a gente ficar lidando com aquilo que está dado, mas também para criar coisas diferentes na nossa vida. E o tempo todo isso é possível. O infinito está aí, o universo está aí, né? São infinitas possibilidades, e a gente fica preso, muitas vezes, em uma única possibilidade que a gente já conhece, porque é mais confortável para a gente. Então, o cuidado que eu vejo que a gente tem que ter, de verdade, é da gente se dar a oportunidade de ser criativo para construir aquilo que a gente também deseja. E não somente os desejos materiais, mas os desejos do nosso ser. E é tão difícil as pessoas pararem para olhar, e eu fico pensando que esse isolamento social deu essa oportunidade das pessoas realmente pararem, olharem para si, compreenderem o que é angústia, o que é o vazio existencial, o que é se sentir em uma determinada dificuldade emocional, uma dificuldade num pensamento que se fica repetindo na mente, e uma dificuldade de sair daquela zona de conforto, né, daquela situação em que a pessoa se encontra, e as pessoas começaram a buscar ajuda. E eu acho que isso é muito bom, as pessoas começarem realmente a buscar ajuda, para elas perceberem que a criatividade diante de, pelo menos isso, de um problema, que a vida tem imensos desafios, eu nem gosto dessa palavra problema, porque eu entendo que todo desafio pode ser um problema ou uma oportunidade de crescimento, dependendo de como é que você olha para ele, como é que você encara ele. Situações, né, Beatriz? E aí você que vai dar a sua percepção em relação àquilo, de acordo também com as suas vivências, com o seu sistema de crença, com o que você, de acordo com o que você acredita também, né? Uma coisa que eu acho interessante, que quando a gente fala de criatividade, algumas pessoas, aliás, algumas não, várias pessoas, né? Elas falam assim pra gente: ah, mas só é criativo quem é artista, ou quem já desde pequenininho foi estimulado para ser criativo. Eu não sou nada criativo. E aí, eu acho que a questão da criatividade, ela também passa por você se permitir estar aberto ao novo e também se permitir estar pensando diferente, para além do que as pessoas à sua volta falam ou impõem a você em termos de opiniões.
Que tem pessoas também que não conseguem... tem uma série, Beatriz, que eu aconselho todo mundo a ver, que é Queer Eye. É uma série dos Cinco Fabulosos, que é maravilhoso, que é só de transformação realmente. E aí ontem estava vendo os 2 episódios que falam justamente sobre isso. Às vezes a pessoa ela não acredita em si mesma, ela passou tanto tempo se desqualificando ou em relacionamentos negativos que ela acredita que é só aquilo que existe. E aí a criatividade é justamente você pensar que não existe só A e B, mas que existe A mais B ao quadrado, A vezes B ao quadrado, A dividido por B, e aí a gente vai pensando em várias, A, B, C e D, a gente vai pensando em várias possibilidades. E para criar, a gente precisa se permitir. Eu acho que essa é a primeira dica, né? E aí, compartilhando a nossa tela novamente... Enquanto você compartilha aí, Bianca, enquanto você vai compartilhando, eu só vou falar aqui uma frase que a Rosane colocou do Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Obrigada, Rosane, verdade, verdade. Qual o nome da série? Queer Eye. Queer Eye. Ok. Vou digitar aqui. Q-I-I-R. Não, E-E-R. Queer. E-E-R. Eye. De olho, né? Isso. Ok. Mas a gente pode pesquisar e daqui a pouco bota o link para vocês, é da Netflix, tá? Tá, eu coloquei já, eu já coloquei aqui para o pessoal. Então, gente, vamos olhar para este cenário. Vamos começar olhando para esse diagrama, esse cenário aí. Se você está lá no vermelho, é porque você está no quentinho do seu edredom, se sentindo seguro, em controle, é a sua zona de conforto. Tá muito bom, né? Para que eu preciso sair daqui? Tá bom onde é que tá? E aí, essa zona de conforto, eu sinto muito em dizer isso, mas ela não vai te fazer crescer. Por quê? Porque a zona de conforto, ela não te permite criar. Você sempre vai ficar fazendo as mesmas coisas e sempre vai procurar soluções que você já conhece e que deixam você seguro, tá? Que é aí, sei lá, acho que 80% da população mundial, tá? Tá nessa zona de conforto aí. Ou pelo menos tenta ficar nessa zona de conforto, tá? A zona do medo, que é a zona laranja, ok? É aquela que você dá desculpas, você se justifica. Ah, não, isso aqui eu não consigo, não, por causa disso. Ah, e aí você tem uma falta de autoconfiança, você não confia em si mesmo, então vocês veem que a zona do medo, ela também abarca a zona de conforto, mas ela está um pouquinho além, né? E você é afetado pela opinião do outro. Então, você ainda não saiu da sua zona de conforto, você ainda continua tendo respostas e procurando soluções de acordo com o que você já conhece. Então, aí não tem criatividade nenhuma, tá? Quando a gente vai, se permite, vai para além, a gente chega na zona amarela, que é a nossa zona de aprendizagem, onde a gente consegue adquirir novas habilidades, lidar com os desafios e com os problemas, procurando novas soluções, e aí você começa a estender a sua zona de conforto. Reparem, gente, que o amarelo, ele abrange o laranja e o vermelho. A zona de conforto não deixa de existir, mas você não fica só nela mais. Você consegue perceber, peraí, aqui é a minha zona de conforto, eu preciso criar e fazer diferente. A aprendizagem, ela só acontece quando você tem uma mudança de comportamento. Eu já vou falar sobre isso, tá? Quando a gente consegue mudar o nosso comportamento, a gente vai para a nossa zona de crescimento, que é a nossa zona verde. E aí a gente consegue achar um propósito, que é aquilo, uma das primeiras lives que a gente fez, viver os nossos sonhos, definir novas metas e conquistar objetivos. Então, uma coisa importante que a gente precisa pensar é o seguinte: a partir da zona amarela, você começa a evoluir, a ter um crescimento. E aí você começa a criar. A aprendizagem, ela só ocorre, você só está aprendendo algo novo, seja em qualquer área da sua vida, seja na sua área de relacionamentos, finanças, saúde, do que você tiver que aprender, de novos hábitos alimentares, o que você quiser aprender, exercício físico, você só vai aprender a partir do momento que você cria novos hábitos e você começa um processo de mudança. A aprendizagem é mudança. Se não há mudança, você não aprendeu nada, você continua lá no seu padrão antigo, tá? E o verde, gente, é quando você começa a pensar, peraí, olha, eu estudei,
fiz alguma coisa, passei num concurso, ou consegui atingir tal meta, meu sonho era viajar, sei lá, para a Europa, viajei para a Europa, fiz um mochilão pelo mundo, ou meu sonho era conseguir um emprego, e consegui. Só que agora, eu já estou meio que acostumado nele e tal, e eu quero mais. Podemos criar novas metas, novos sonhos e novos objetivos? Sim, a gente está lá na zona verde. Não é que a zona vermelha faz, uma coisa está dando a outra, e você não fica mais preso só naquilo ali. Você é muito maior do que isso. Né? Beatriz, quer falar? Eu quero completar isso que você está falando. Aliás, tudo muito pertinente, né, para essa live, que é muito importante que as pessoas possam experimentar, porque o que eu tenho percebido, quando a gente propõe uma mudança, e alguns amigos que participam comigo, e alunos, e várias pessoas aí que estão conosco nos nossos projetos, no final, eles saem muito empolgados. Isso é uma coisa que acontece naturalmente em todo o processo em que você se envolve, né? E que você tem uma motivação para seguir um caminho. E aí, quando acaba aquilo dali, na semana seguinte, a pessoa ainda está com aquela energia motivada e tudo mais. E depois, elas vão voltando para a zona de conforto, elas vão estagnando o processo, porque é preciso dar continuidade ao processo de crescimento. Então, isso é muito importante. E essa percepção que eu tenho visto muitas pessoas realmente se transformarem porque querem e porque continuam, mas é preciso continuar uma experimentação do ser. Eu acho que essa é a palavra, é você continuar experimentando. Não adianta você, no primeiro obstáculo, no primeiro desafio que você tiver, você falar, não, então eu vou para cá, porque isso aqui eu já conheço, é o sofrimento que eu já sei qual é, que eu posso lidar com ele, então eu vou ficar aqui, numa zona de conforto que muitas vezes nos faz sofrer, mas que a gente continua ali, porque a gente não está ainda se lançando para o desafio, né? Eu vou sempre citar a filosofia, porque eu amo filosofia, e Kierkegaard, ele falava que a gente precisa dar um salto no escuro. O que significa o salto no escuro que o filósofo Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XVIII, o que ele está falando para a gente? Ele está dizendo para a gente o seguinte, que eu preciso confiar no meu processo. Eu preciso confiar no meu processo de mudança. Então, se eu me predisponho a uma mudança, e no primeiro desejo do passado, na primeira crença limitante que eu me esbarro, eu já volto correndo para um comportamento antigo, eu vou continuar sempre voltando para a zona de conforto. Então, a mudança efetiva não acontece. Não adianta você fazer 300 milhões de curso, você alcançar uma sabedoria, um conhecimento, se você não colocar isso em prática. Isso a gente vem falando. Então, é necessário colocar o ser em movimento, é necessário colocar o conhecimento em movimento. É preciso que você experimente. E experimentar significa muito mais do que encontrar respostas, encontrar as perguntas. Porque quando você encontrar as perguntas, você começa a se questionar. Por exemplo, fiz um treinamento, participei de um curso, estou super empolgado com isso, passou uma semana, me deparei com um desafio, porque virar o desafio, que o desafio é justamente, é tipo um teste que a vida te dá e fala assim, você está pronto? Tá mesmo, será? Vamos ver. E aí você vai lá no teste, aí você é reprovado. Por quê? Porque você no meio do teste, ao invés de separar e olhar para dentro, né, e falar assim, olha, ok, o que isso significa para mim? O que isso quer me ensinar nesse momento? Existe alguma crença que eu ainda preciso trabalhar? O que é que eu posso fazer para poder melhorar? Como é que eu posso fazer para agir diferente do que eu agi da última vez numa situação semelhante a essa? Porque situações semelhantes vão voltando na nossa vida para provar para a gente que a gente pode mais. Mas se a gente ficar sempre voltando para a zona de conforto, isso não vai mudar. Eu sou professora, a Bianca também é professora, e uma das coisas que eu falo no dia de prova para os meus alunos, uma frase que eu criei há muito tempo atrás e que eu acho fantástica, eu falo assim, olha, se eu te pedir pizza, não me dá caviar. Aí os alunos ficam parados olhando para minha cara, olha só, lê a pergunta, fecha os olhos, porque você já sabe a resposta, não fica olhando para a lâmpada, para a prova do lado, para frente, olha para dentro, porque você já estudou, você já sabe. O que é isso? Pizza é uma coisa tão simples, você pede em qualquer esquina. Caviar não tem em qualquer esquina. Então, às vezes, as pessoas tendem a complicar algo que é muito simples. Não complica. Se a dica que eu posso dar hoje nessa live é simplifica. Simplifica olhando para dentro, simplifica se questionando, fazendo perguntas, voltando para aquilo que é necessário nesse momento para o seu crescimento e colocando a sua criatividade em movimento. Como eu posso ser criativo hoje para que eu possa continuar crescendo?
É uma excelente pergunta. E às vezes essa criatividade é tomar um banho de mar, se for possível, é escrever alguma coisa para você se lembrar de quem você é, escrever um elogio para você na parede. Tem tantas coisas que a gente pode fazer, então comece a se questionar, a se perguntar, para que você possa continuar progredindo, porque a vida é sempre uma progressão. E às vezes, Beatriz, eu acho que as pessoas elas acabam sendo muito rígidas, né, com elas mesmas. Então, assim, a criatividade ela não combina com rigidez. A gente precisa ser mais flexível, ser mais aberto. E uma coisa que eu fico vendo as pessoas hoje, até nas redes sociais, é que elas têm que estar certas o tempo inteiro, provar que elas são boas ou que elas estão com a razão em algum momento. Gente, vocês não precisam provar mais nada para ninguém, sabe? Isso foi uma coisa até que a gente falou, né? Antes. Então, assim, não precisa provar. Por que você tem que ficar provando que você é bom para os outros? Sabe? Você pode demonstrar é diferente de provar o tempo inteiro. Então, demonstrar, você pode demonstrar com pequenos atos e com grandes ideias. E até com pequenas ideias. As ideias melhores, elas são as mais simples. Né? Então, quando a Beatriz fala simplificar, é porque o que você precisa agora? E aí, às vezes, a gente fica a gente chama desse pensamento maniqueísta, de bom ou mal, certo e errado, de que só existem esses dois lados. Só que isso não é verdade, gente. Existem outros lados. E esses lados também combinados geram, essas polaridades combinadas também geram outras combinações, sabe? Outras possibilidades. Então, parece que você só fica no certo. Não, eu estou certo, fulano está errado. Não, eu sou do lado esquerdo, o outro lado direito. Não, eu sou de cima, o outro de baixo. Gente, e o caminho do meio? Cadê? E o caminho mais para a esquerda, mais para a direita, mas que não está em nenhum dos dois lados. Então, assim, a gente precisa criar possibilidades. E a rigidez, ela impede que isso aconteça. Então, muitas vezes, a gente precisa abrir mão dessas respostas todas para que a gente possa vir a criar com mais facilidade. Tem gente que coloca muita dificuldade também nas situações, né? Não, isso é muito difícil, não consegui, não. Pronto, já determinou que aquela ali já tem uma resposta para aquilo ali. Aí ali não há possibilidade de criação também. Posso compartilhar ou você quer falar? Quero só falar uma coisa para completar. A gente tem, dentro das possibilidades, né, o pensamento convergente, o pensamento divergente, que possibilita o pensamento disruptivo. Isso. Quando a gente pensa convergindo, a gente está sempre pensando numa única possibilidade. Tudo caminha só numa única direção. O pensamento divergente, ele caminha em diferentes possibilidades, porque a gente nunca tem só uma possibilidade. Isso é muito importante. Então, a pergunta é, o que mais é possível? E escrever, eu sempre faço isso. Se eu tenho uma situação na minha frente, o que mais é possível de entender essa situação por outros ângulos de vista? Quais são as possíveis saídas, as possíveis soluções? E aí eu escrevo 10, 20 saídas, até as mais absurdas possíveis. E isso facilita um pouco de você pensar totalmente disruptivamente, para que você crie, às vezes, de uma coisa totalmente que você possa considerar absurdo, uma solução inusitada. E que às vezes é muito simples. Então, isso também é essencial para a gente, que a gente possa da possibilidade de se questionar, de abrir para as perguntas para novas possibilidades, novas soluções, e não somente uma única solução. Quantas e quantos pensamentos e soluções criativas nós tivemos durante o isolamento social? Teve gente, o pessoal da UFRJ aí, que fez respirador com garrafa PET. Então, assim, soluções criativas temos o tempo todo. Teve gente que fez, que já tem até prótese de mão, prótese de braço, prótese para perna, de garrafa PET. Então, as pessoas estão usando os próprios recursos que o humano criou, né, que o homem criou, o homem com H maiúsculo, a humanidade criou, para, ao invés de poluir a natureza, a gente conseguir utilizar esses recursos de uma forma reciclada e inteligente. Então, tudo é possível. Depende da gente se permitir nessas possibilidades. Beatriz, você falou uma coisa interessante, eu lembrei aqui que eu trabalhei muito tempo com pedagogia social, né? Então, eu trabalhava numa unidade de acolhimento para adolescentes, né? E com população que já tinha fugido de casa, que ficava na rua e tal, e aí a gente trabalhava junto com os educadores sociais. E eu lembro, quando você falou desse pensamento convergente, eu lembro que a gente levava, naquela época era Abril, não era unidade de acolhimento, hoje o termo correto é unidade de acolhimento, e eu lembro que a gente, esse adolescente dava entrada no abrigo, né, hoje unidade de acolhimento, aí comia, tomava banho, tal. E aí, de repente, ele fugia. Ele ficava um dia lá, ele fugia e voltava para a rua.
porque ele só conseguia ver uma possibilidade. A rua, porque a rua, para ele tinha liberdade, ele podia fazer o que ele queria, muitos deles eram viciados em droga, e aí ele tinha droga, e aí a hora que apertava de novo, ele era resgatado pelo educador social, e daqui a pouco ele fugia para a rua de novo, porque ele se acostumou, e o ser dele, de uma forma geral, não só o corpo, não só a mente, se condicionou com aquela situação, e aí ele não conseguia abrir o campo de possibilidades para ele perceber que tinha uma situação melhor que ele poderia escolher. Então, em educação, eu sempre falo que quando a gente amplia o leque de possibilidades, de conhecimento, a pessoa não precisa escolher só entre uma coisa, ele pode escolher entre várias coisas, não só nem os dedos que cabem na mão, muito mais do que isso. Mas, para isso, você precisa estar aberto e precisa conhecer algumas coisas, porque senão você acaba ficando limitado só a uma escolha, né? O que é muito... É um empobrecimento e um reducionismo de escolha também. Você só está fadado a uma coisa, né? Então, assim, quando você pensa em escolha, você se torna responsável, até uma visão bem existencialista da psicologia, né? Você consegue escolher e você se torna responsável pelas suas escolhas e também pelas consequências dela. Agora, quando você se vitimiza, coloca a responsabilidade no outro das coisas que estão acontecendo com você, você não está escolhendo com a sua potencialidade total, né? Você está deixando passar alguma coisa aí. Eu acho que isso é importante também a gente pensar, tá? Que a gente tem possibilidade de escolha. Então, para a gente tá aí avançando, eu botei aqui algumas situações, na verdade 4, né? Sugestões que a gente pode estar trabalhando no dia de hoje. Primeiro, você pode colocar post-its aí, eu coloquei 4, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem, se quiserem colocar em mais situações, tá? Vocês podem botar quantos post-its vocês quiserem. Eu colo na parede, eu colo no quadro de cortiça, no espelho do meu armário, lugares que eu possa ver, visualizar, tá? As minhas vontades, número 1. Então, você pode escrever aí seus desejos, suas sensações, coisas que você gostaria de fazer ou fazer mais, tá? Na zona de conforto, bota lá, minha zona de conforto, que é importante também a gente se conhecer. Peraí, aonde é que é a minha zona de conforto? É quando eu fico o dia todo deitado vendo Netflix, é a minha zona de conforto? É quando eu adio as minhas coisas, fico procrastinando, eu estou na minha zona de conforto? Quais são as consequências disso também? Porque também é uma escolha. Até o não escolher é uma escolha, gente. Então, pontue com muita sinceridade as situações que você conhece e com as quais você já se acostumou e que são aquelas soluções que você recorre, mas que sempre são as mesmas soluções. Essa é a sua zona de conforto, tá? Você sempre tem os mesmos comportamentos, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e sentimentos para determinadas situações que aparecem na sua vida. Geralmente, são essas situações que elas aparecem rotineiramente e que sempre têm as mesmas soluções, porque você ainda não encontrou não criou uma solução diferente, tá? As caixas, número 3. Lembre-se de tudo que você considera um entrave ou um obstáculo, mas que são externos a você, ou seja, não depende de você, porque a sua zona de conforto, ela depende de você. Mas as caixas são as coisas que não dependem de você, então é o nosso ambiente externo, tá? Seriam as nossas caixas. E quais são os seus desafios? 4, meus desafios. Agora você vai olhar novamente para as suas vontades e observar os itens 2 e 3 e o que você pode fazer para enfrentar e para criar os seus desafios, tá? Como você pode enfrentar isso? Como você pode criar os seus desafios, ok? Então, você vai pensar nisso daí. As suas vontades, o que você pode criar para você sair dessa zona de conforto e para você burlar aí, ou pular a caixa, né? Sair fora da caixinha, para que você tenha aí seus desafios mais estruturados. Quer falar, Beatriz? Seu áudio não está saindo do seu microfone. Obrigada. É porque às vezes fica aqui onde eu estou faz muito barulho, às vezes passa sirene, aí eu dou uma desligada para não ficar atrapalhando a live. Mas é muito importante a gente conseguir perceber as nossas próprias limitações. Eu acho que isso é fundamental na vida,
quando a gente consegue olhar para a gente, perceber se aqui é o meu limite, e a gente não precisa ficar se testando para estar o tempo todo no nosso limite. O autoconhecimento permite da gente compreender quais são os nossos limites e o que é que a gente pode fazer para tornar esse crescimento, essa criatividade, uma ferramenta de leveza na nossa vida. Porque aí a gente se torna criativo para lidar com os desafios, se torna criativo para a gente não chegar no nosso limite, se torna criativo para poder a gente viver de uma forma melhor, ter mais qualidade de vida, fazer aquilo que é possível de ser feito com o que você conhece e se permitindo um pouquinho mais a cada dia. E a palavra que quando você estava falando aí, que me vem, é muito isso, permissão. O que eu me permito fazer? O que eu posso me permitir fazer de diferente hoje, de uma forma criativa, para que minha vida seja melhor? Um pouquinho todos os dias. E talvez aquilo que você consiga se permitir hoje, amanhã já vai ser diferente. Porque cada permissão que você se dá, que você se concede, você abre uma nova porta. E aí, essa nova porta tem mais 10 na sua frente. Aí, daqui a pouco, você abre outra que tem mais 10. E assim vai. Infinitas possibilidades. Então, você está sempre abrindo portas, cada vez que você se permite. Mas é preciso se permitir. É preciso avançar além do medo. A coragem é agir com medo. Corajoso não significa que ele não tem medo. O medo é uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa do medo para sobreviver. Porque se a gente não tiver medo de nada, isso já vem até dos ancestrais, né? Se a gente não tiver medo de nada, muito provavelmente a gente vai enfrentar o perigo de uma forma até descabida, colocando a própria vida em risco. Mas a gente tem que olhar para o medo e entender ele. Esse medo é cabível? Esse medo vai me trazer alguma coisa, o que eu tenho para aprender com ele nesse momento? Porque há medos e medos. Há medos que são de preservação da vida, esses são os necessários, mas há aqueles medos que paralisam o sujeito e que impedem ele de conseguir colocar essa criatividade adiante, de pensar fora da caixa, né? E de fazer, de preencher esse quadro aí, como a Bianca falou, de uma forma um pouco diferente. Então, o medo também tem alguma coisa para ensinar para a gente. Cada emoção tem algo para ensinar para a gente. E não existe emoção boa, emoção ruim. O que existe são possibilidades de aprendizado. Sempre a gente está aprendendo. Isso aqui é uma escola de aprendizado e a gente precisa se permitir aprender todos os dias. Por isso, o questionamento é importante. Uma coisa que você falou que eu acho bem legal em relação às emoções, tem um exercício que a gente pode fazer que é simples, que é assim, simples, mas porque é só a gente se olhar para dentro, né, e escrever. Então, eu posso criar frases. Como eu me sinto com medo? O que eu faço quando eu estou com medo? Quais são as possibilidades de fazer diferente? Posso fazer algo diferente? Né? Como que eu posso criar, apesar do que eu sinto e do meu comportamento? Então, você vai compreendendo e acolhendo o que eu tenho que aprender com isso, com o medo, com a raiva, com a tristeza, com o nojo, né? E aí a gente vai começando a perceber que existem possibilidades. Mas aí a gente precisa se conhecer também. Não é negar, justamente o contrário que a gente está propondo. Não, e você não vai negar, mas você vai olhar, vai falar prazer, medo, né? Sou Bianca, e o que eu tenho para aprender com você hoje? Como eu posso trabalhar isso? Como eu posso criar outras possibilidades, apesar de você existir? Tem como eu te mandar embora? Né? Então, a gente vai criando aí algumas possibilidades. E aí, a partir disso, você vai poder criar. Então, eu acho assim, às vezes a gente fica preso numa determinada situação com uma falta de flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? Você está tão rígido com aquelas respostas que você sempre tem, que você não se permite pensar diferente daquilo ali. Tá? E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem vivendo assim, nos últimos, principalmente nesses últimos 3 anos, né? Da rigidez, no cenário mundial, no cenário... E aí, será que a gente precisa ser tão rígido assim? Né? E aí a gente até fica pensando, mas será que ser criativo é bom? Gente, que ser criativo te leva a um outro patamar, de você aprender mais e melhor de diferentes formas, né? E obter diferentes resultados. Porque senão você fica pensando que, não, mas peraí, se a gente fizer tudo igualzinho de todo mundo, então tá bom, eu vou no fluxo. Mas aí você só vai ser mais um. Né? E aí é uma coisa que é uma questão de escolha. Será que você quer ser mais um? Ou será que você quer ser você mesmo? Eu acho que essa é, que é a grande diferença. Você pode ser você mesmo? Você pode ser o que você nasceu para ser, a sua essência? E você pode respeitar o que você é na sua essência, para que você possa demonstrar e apresentar a quem você é para o mundo? Que tem gente também que veste uma máscara, né, Beatriz? Você fica 10 anos com
convivendo com a pessoa, seja um amigo, um parente, e você não conhece, quando você vai ver, gente, mas fulaninho, né? Cadê? Que vestiu um personagem ali, uma máscara, e não se mostrava na sua totalidade, porque fica dando respostas que são esperadas pela sociedade, né? Não sei Olha, se isso é saudável, cria uma série de doenças aí também, né? Você falou tantas coisas aí importantes e eu só vou destacar algumas. Primeiro, você falou da importância de acolher a emoção. Então, acolhe, não foge. Porque quando você acolhe as suas emoções, você, ao invés de fugir, você entende, aprende para você ir para um outro patamar. E dentro disso, você falou da criatividade, as grandes pessoas de sucesso não entenda sucesso como algo apenas financeiro, porque é muito mais do que isso, são pessoas felizes que têm sucesso, que têm dinheiro porque são felizes. Sim. Então, à medida que essas pessoas elas deram vazão para a sua criatividade, deram vazão para aquilo que elas sabem que elas podem fazer, né, que tem uma tendência nessa pessoa de colocar a si mesma no mundo de uma forma criativa, e cada um de nós tem essa assinatura criativa. E as pessoas que têm esse sucesso, elas simplesmente estão fazendo coisas que outras pessoas não pensaram. Né? Elas estão inovando completamente. E o mercado está cada vez mais inovador. Então, hoje em dia, quando a gente fala de criatividade e inovação, é impossível a gente não pensar fora da caixa, é impossível a gente não colocar essa criatividade em movimento. Então, no grande mercado hoje, nas startups, em tudo que está sendo feito, é muito importante ter criatividade e inovação, porque é a criatividade, muito provavelmente, que vai salvar você no meio de uma crise, que vai salvar você diante de uma situação. E essa crise não precisa ser só uma crise do cenário do mercado de trabalho, mas uma crise emocional, numa crise financeira, em qualquer tipo de crise existencial, né? Qualquer tipo de crise que você vai passar pela existência. A gente precisa usar a criatividade para ousar fazer diferente. E essa ousadia faz parte, é inerente ao ser humano. E a gente não pode ficar parado, se achar vítima das circunstâncias, porque circunstância é só uma circunstância. Como é que você se coloca diante dela é que vai fazer a diferença. Aí eu vou dar umas dicas aqui, separei 4 dicas que eu achei interessante, que primeiro, você se permitir errar. Né? Então, assim, os grandes, até tem uma cena aqui do jogador de basquete, e a gente começa a observar o seguinte, que para você, quando você treina, por isso que fala que treino é treino, jogo é jogo, porque quando você treina, você erra mesmo. E no jogo também, às vezes, você erra. E aí, você, ao treinar, ao experimentar várias vezes, você vai criando possibilidades. Por isso que a gente fala do NBA, né, do basquete, e aí do futebol e tudo mais, os grandes gênios são aqueles que eles improvisam. Então, a criatividade não tem a ver com resposta certa, gente. Tem a ver com improvisação diante de uma determinada circunstância. Pegar o que você tem de ferramenta, de elementos, e usar a seu favor numa determinada situação. Então, se permita errar. Primeira coisa. O erro, ele é bom. A gente aprendeu a vida inteira que errar é ruim. Só que não, errar é bom, tá? Porque errar faz com que você crie novas possibilidades. O Thomas Edison, quantas vezes ele tentou criar a lâmpada? Mais de 700. Quando chegou na 701, ele falou assim, agora eu já sei 700 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Então, errar para acertar. Então, em algum momento, você vai tentando até você acertar. Isso também tem a ver com determinação, que a gente já falou aí numa live para trás. Não desista num primeiro obstáculo. Veja nos problemas ou nas situações, né? A gente nem gosta da palavra problema, mas na maioria das imagens que a gente achou, tinha essa palavra. Veja nas situações as oportunidades. Quais são as oportunidades que tem nessa situação, que todo mundo está vendo como negativa, mas que eu posso ter um outro olhar e ver por um outro ângulo e conseguir ter uma solução criativa para ela, né? Até os criativos precisam de prazo. Então, coloca prazo na sua vida também. Não é você, não, vou ficar criando a vida inteira e vou ficar lá só no mundo das ideias. Coloca prazo. É até quando? Porque o seu cérebro ele trabalha com prazo, tá? Se você ouve uma voz dentro de você dizer que você não pode pintar, então pinte. Sem dúvida, e essa voz será silenciada. É o do Van Gogh. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que eu botei aqui uma frase de um pintor, mas não para atrelar que a criatividade tem a ver com arte, não, tá? Também tem a ver com arte.
Mas porque a frase que ele fala do Van Gogh é muito interessante, porque ele fala o seguinte: se tem uma voz dentro de você dizendo que você não pode fazer alguma coisa, que você não consegue fazer alguma coisa, faça esta coisa, porque é ali onde você mais precisa se desenvolver. É nessa área aí que você está na sua zona de conforto e é essa área que você mais precisa se desenvolver. Então, começa a buscar ali, sabe? Vai brincando nessa área até você conseguir ser bom naquilo. Então, e aí você vai silenciar a sua mente. Porque a sua mente, ela te engana. Porque você está tão acostumado que aí ela vai falando, não, é isso aí mesmo que isso tá bom. Aquele lá é ruim porque você não sabe fazer aquilo, para que você vai se meter nisso? Não vai dar certo, não. E aí começa na justificativa, começa que está lá na zona laranja ainda do nosso processo, né? Daquele diagrama. Então, é importante que você se permita errar, que você perceba as oportunidades nas situações e que você consiga aí também ir em frente, apesar daquela vozinha falando para você que talvez você não consiga porque você não sabe fazer isso. Então faz, gente. Vai lá e tenta fazer. Abre o seu caminho de possibilidades. Vai que você gosta. Vai que você descobre que você é muito bom nisso. Então cria, mas coloca prazo, que é outra dica que a gente tem. Então, por exemplo, eu nunca pensei na minha vida, gente, nem sei se a Beatriz já pensou. Eu sabia que eu queria trabalhar com arte. Com 12 anos, eu já sabia disso. As coisas vieram muito cedo para a gente, né, Wanda? Mas eu já sabia que eu queria trabalhar com a arte, eu já sabia que eu queria ajudar as pessoas, eu só não sabia como, tá? Eu sabia que eu queria trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, mas eu não sabia o que é que eu ia fazer. E aí, quando eu comecei a escrever livro, foi uma coisa que começou lá em 2010, mais ou menos, eu comecei a pensar que assim, poxa, mas eu não sonhei ser escritora, gente. Nunca achei assim que eu ia ser escritora. Mas é uma coisa que eu, de tanto treinar, de tanto fazer, não é que hoje eu descobri que eu faço isso bem pra caramba. Então, assim, às vezes uma coisa que você nem dá tanta importância, que você vê, e aí você vê assim, poxa, quantas pessoas, hoje a gente recebe várias mensagens, Beatriz também é escritora, eu também sou, além das nossas profissões, e a gente fica pensando assim, poxa, quantas pessoas mandam mensagem para a gente do Brasil inteiro e até do exterior dizendo assim, poxa, muito obrigado, seu livro tal me ajudou muito, sabe? Então a gente também nem tem noção de quantas pessoas a gente ajuda. Então é isso, sabe? Se permita e você vai ver que talvez você vai descobrir uma coisa que você é bom. E uma coisa que na live de ontem com a Cris, ela me falou e que eu super concordo com ela é: não coloque seus ovos numa mesma cestinha. Diversifica, gente. Você pode ser várias coisas. Você não precisa ser só uma coisa. Eu escolhi só isso aqui, vendedor de sapato. Só você, vendedor de sapato. Por quê? Quem foi que disse isso para você? Que você só pode ser uma coisinha só. Né? Então, eu sou professora, sou arte-terapeuta, sou psicopedagoga, sou escritora, pinto quadro. Oi! E vamos embora! Faço live, agora descobri que eu posso fazer live, estamos fazendo live. Então, assim, a gente está aí numa série de descobertas, sabe? Eu acho que isso é tão legal, gente. Então, vamos abrir o campo de possibilidades. Beatriz? Só para daqui a pouco seja para o próximo slide, eu só queria... Você falou de uma coisa que você falou assim, não vamos atrelar a criatividade, a arte somente, porque também mas não é só isso. E aí veio uma frase para mim, assim, na hora que você estava falando isso, que eu pensei assim, mas a vida é o nosso grande quadro, a vida é a nossa arte. A gente é que vai escolher com que pincéis, com que materiais a gente vai, com as cores que a gente vai pintar a nossa vida, né? Então, a nossa vida é a nossa grande tela. A gente é que precisa colocar a possibilidade de criar para fazer arte na nossa vida. E isso é maravilhoso, né? Então, infelizmente, e aí eu digo com muito pesar, infelizmente, porque eu já tive nos grandes museus que a humanidade construiu e tive a oportunidade de ver belas construções, belas pinturas, belas estátuas, eu tive essa oportunidade, eu criei essa oportunidade para mim, e a arte ainda é valorizada em alguns lugares e desvalorizada em outros. Sim. E se a gente parar para pensar o quanto
que o artista mostra para a gente, e agora eu acho que nesse isolamento social isso ficou muito mais claro, né? Quanto que a arte é valiosa. E se a gente pegar essa arte que é valiosa, seja na música, seja no que for, se você pegar a música que mais te impacta na vida e a letra dela, o que que significa para você, se você quer continuar com essa, se você quer escolher outra que represente a sua música preferida, né? Já vai te dizer um monte de coisas a respeito de você. E a sua vida é a sua maior arte. Faça a arte, vai experimentar, experimenta uma cor diferente, experimenta pegar um pincel mais grosso, mais fino, ver o que que sai. Eu acho que isso também é importante da gente falar. Eu adorei que você falou, porque assim, eu estou tentando não falar muito da arte, porque eu sou artista, né, gente? Sou artista plástico, então fica assim, parecendo que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, ainda bem que foi a Beatriz que falou. Mas assim, eu sou super defensora da arte, acredito nela, acho que desde os primórdios da humanidade, desde lá da arte mais dos homens das cavernas, né? A gente, através do desenho, que é a primeira, né, grande, das danças dos índios, das danças circulares, em volta da fogueira, a gente já tem aí alguns indícios de como a arte ela é a expressão do ser. Então, assim, se expressa da forma que você desejar, né? Pintando, desenhando, cantando, dançando, escrevendo, sei lá. Eu acho que é importante você estar pensando nisso também. Mas, assim, quando eu falo que a gente não vai atrelar só a arte, é porque a gente precisa também pensar que, às vezes, a gente está num trabalho super lógico dentro de uma administração de empresas, por exemplo, né? E você tem um produto para entregar num determinado prazo e que também você precisa criar. Então, assim, o processo criativo, ele é para tudo na nossa vida. Quando a Beatriz fala que a nossa vida é um quadro, eu também concordo, porque eu acho que a gente tem uma possibilidade da tela em branco e da gente pintar o que a gente quiser, né? Mas para isso você precisa ter flexibilidade, você não precisa ser tão rígido assim. Aí você pergunta assim, mas Bianca, a vida só me deu limão. Tem uma frase, eu fiz o curso de Barra de Aças, né? Tem uma frase na Barra de Aças que fala assim, se a vida te der um limão, devolve, porque você não quer ficar amargando limão. Pede morango, ou pede a fruta que você gostar. Né? Então, se a vida te der um limão, você pode devolver, eu não quero isso não. Porque tem gente também que pega o limão e fica assim, meu limãozinho tá ardendo, tô sofrendo, mas tá aqui, me acostumei com ele, vou ficar com ele. Devolve e pede a fruta que você gosta. Eu pediria banana, que é a fruta que eu mais gosto. Então, eu comeria, devolve limão, pede banana, pede morango, pede o que você quiser. Tá, gente? Então, assim, isso é criar. Criar é você não pensar só em uma possibilidade. Pega o limão, faz uma limonada. Por que eu tenho que fazer uma limonada? Eu quero ter fruta. Tá? São essas possibilidades que a gente vai ampliando o nosso campo de visão. Quer falar alguma coisa, Beatriz? Vamos para o próximo, por causa do tempo. Sim, Então, gente, aqui a gente quer deixar uma frase para vocês, para a gente pensar, que é do Charles Darwin, né? Que não é o mais forte que sobrevive e nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. E aí é um aviãozinho de papel que a gente pode botar para o rumo que a gente quiser. Então, gente, se permita mudar, se permita se transformar e se permita criar, errar, acertar e fazer, sabe? Eu acho que isso faz que, não ficou bom, tudo bem, que também é uma coisa que durante muito tempo eu fui assim, que eu acho que quando vocês olham para a gente, falam assim, mas elas, né? Elas estão aí num degrau avançado. Nada, gente. A gente temos problemas, como todos vocês, só que a gente criou soluções diferentes, possibilidades diferentes. É só isso, tá, gente? Estudamos um pouco, pesquisamos um pouco. Então, assim, uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça é que eu só podia entregar um produto, seja ele um livro, um quadro, uma mandala, sei lá, uma letra de música, uma poesia, se aquilo tivesse perfeito. Então, eu me cobrava muito esse perfeccionismo, sabe, gente? E uma coisa que eu aprendi com a criatividade é o seguinte, e isso veio, a arte-terapia me ajudou muito nesse processo. Gente, não precisa estar perfeito. Vai do jeito que está. E olha, que o povo vai gostar, que às vezes é você que está idealizando aquilo, é você que está criando aquilo, aquela expectativa toda, e aí você quer a perfeição, só que a perfeição não existe. A situação ideal não existe. Então, vai assim mesmo, entrega desse jeito e o povo vai gostar. Porque, mas podia ter melhorado. Tudo bem, numa outra edição, num outro momento, você melhora aquilo que você acha que você poderia ter melhorado. E, às vezes, você vai melhorar e o povo fala assim, preferi o primeiro. Tá, gente? Então,
Vamos pensar que Beatriz está rindo aí. Vamos pensar que a gente não precisa ser perfeito em nada, tá? Que bom que a gente não precisa ser perfeito. Então, cria e vai abrindo as suas possibilidades, tá? Não precisa ser perfeito. E isso que você falou é fantástico, porque às vezes eu brinco assim, criou aí o padrão de perfeição Beatriz, o padrão de perfeição Bianca, né? É um padrão de qualidade top A. E aí, o que acontece? Quando você não consegue alcançar aquele padrão que você mesmo estabeleceu para você, você se frustra, ou você fica achando que o que você fez não é tão bom assim. Então, no primeiro momento, o que é preciso fazer? Primeiro, baixa o padrãozinho de qualidade, porque, primeiro, você não precisa agradar tanto o outro assim, você precisa primeiro se agradar. Então, tem que usar a criatividade também para você ser feliz, para você colocar isso em movimento em você. E segundo, que aquilo que está só na sua mente, o outro não sabe. O outro não sabe o que você criou, não sabe o que está só na sua cabeça. É uma cobrança sua. Então, entrega e percebe o que vai acontecer. E entregar, e aí eu acho que depois que eu aprendi a fazer isso, minha vida mudou. É entregar sem expectativa. Entrega sem expectativa, porque as pessoas postam um negócio no Instagram, no Facebook, e fica ali dizendo, só tive 2 likes, não sei o quê, isso aqui não bombou muito. Gente, você postou para quem? Para o outro ou para você? Primeira coisa, posta para você. Aquilo, tudo que eu posto, eu falo isso. A pessoa fala, que lindo que você postou hoje. Hoje eu postei, realmente, falando cuidado. Que lindo. Mas aquilo ali eu postei para mim. Primeiro eu posto para mim. Eu medito, que maravilha. Veio essa frase, então como que eu posso fazer para mim? Aí eu compartilho com o outro. Primeiro eu faço para mim, e aí eu compartilho com o outro. Porque provavelmente o que vem nas minhas meditações e o que surge para mim na minha vida é porque a primeira pessoa que precisa sou eu mesma. Aí eu só estou compartilhando com o outro. Então isso faz parte do nosso crescimento. Entrega sem ficar na expectativa do resultado. Se aquilo que você colocou em criatividade, em movimento, ajudou alguém, ótimo. Se não, primeiramente, ajudou você. Essa é a primeira coisa, né? E aí as pessoas têm uma questão de ficar se comparando, né? Eu acho que por isso que gera mais perfeccionismo, né? Então, assim, não fica se comparando com ninguém. Você é você e pronto. Você é um ser único no universo. E você é muito especial, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu parei de me cobrar muito também. E hoje, assim, poxa, que bom, eu estou fazendo para mim também, para ajudar o outro. E se estiver ajudando, se no mar de 100, 200, 1 milhão, eu conseguir ajudar um, pô, tô feliz pra caramba, sabe? E é isso. E aí aquele um compartilha com mais um e vai embora. E eu acho que isso é que é importante. A gente está buscando crie. E aí você vai encontrando formas de criar. Mas primeiro você precisa dar o primeiro passo, que é se abrir para o novo. Pensar fora da caixinha. Perceber quais são as suas caixas. Eu acho que isso é importante, perceber quais são as suas caixas. E as caixas, gente, são as nossas crenças limitantes. O que a sociedade nos impõe, tá? O que a gente compra como verdade da sociedade, entendeu? Então, tem algumas coisas que, não sei. Agora eu vi aí, Beatriz, no Instagram, no Facebook, um monte de arte com a mesma coisa, né? Uma frase aí, agora que está todo mundo dentro do campo da política. Posta aí, compartilha. Eu não vou compartilhar, não vou postar. Sabe por quê? Porque eu não quero entrar nessa vibe. É isso. Não é porque eu acredito, deixa de acreditar. É porque eu posso criar algo diferente. Então, assim, a gente não precisa seguir a manada, gente. A gente não precisa seguir o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está pensando, nem se comparar com todo mundo. Eu acho que essa que é a grande questão, tá? Se a gente pensar, eu sou eu e eu posso fazer diferente, ótimo, beleza. Tá valendo, tudo bem. Se você também quiser seguir todo mundo e ser mais uma multidão, também tá tudo bem, tranquilo, a gente respeita isso. Mas se em algum momento você quiser sair disso, você vai perceber o quão você pode ser mais feliz do que você já é. Se é que você já é feliz, que a gente pode ser sempre mais feliz do que a gente já é. Perfeito. Eu quero agradecer. Hoje a gente vai encerrar só um pouquinho mais cedo, que eu tenho outro trabalho, agora às 5 horas da tarde. Agradeço imensamente a nossa live de hoje, a gente poder estar junto aqui mais uma vez, né? A minha irmã gêmea, que eu amo tanto. Gratidão a todo mundo que participou da nossa live. E se você gostou da nossa live, compartilhe com seus amigos, porque de repente pode contribuir, fazer essa roda do bem girar. Bianca, últimas palavras aí dessa live de hoje. Semana que vem, às 4 horas, tem mais. Gente, agradecer, sempre é muito bom estar com vocês. A gente não precisa concordar em tudo, né? Acho que aqui é o campo das infinitas possibilidades, é que bom que a gente pode criar e, assim, que a gente possa contribuir, que a gente possa trocar ideias. E gratidão, gratidão, gratidão.
e pedir para que vocês compartilhem aí com o maior número de pessoas, se vocês gostaram, para que vocês possam estar ajudando também a gente a fazer essa grande corrente do bem, até segunda-feira que vem, às 16 horas, com um novo tema, sempre fazendo referência ao tema anterior, porque é uma continuidade, mas com novidades aí para vocês, nesse momento tão especial em que a gente pode estar em refinamento, buscando aí ser mais feliz, com bem-estar, estando bem, fique bem, que tudo vai passar. Eu quero só fazer um convite para a gente poder encerrar. O convite é domingo, às 16 horas. A gente vai ter Atma Prema, vamos trabalhar o amor incondicional. É gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever. Então, se você não se inscreveu ainda, aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, o link da inscrição, o grupo para você entrar, ok? Tem vários brindes, tem e-book, tem áudio para você ouvir, muitas coisas legais que a gente vai fazer nesse domingo e você é o nosso convidado. Muito obrigada.